Eu quero convidar os irmãos a abrir comigo o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, versículo 14. Eu tenho lido muito sobre igreja, né? A gente tem estudado algumas coisas e o pastor tem desafiado a gente a reentender, né? A ressignificar à luz da Bíblia, né? A igreja, né? O que temos feito, o que temos crido e qual é a nossa real função aqui nesta terra como agentes do reino. E eu quero hoje falar sobre um assunto que tem incomodado um pouco o meu coração e veio a calhar da gente também estar rediscutindo sobre como podemos ser igreja, como podemos agir como agentes do reino de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre o cuidado. Eu coloquei o título aqui, o Evangelho do Cuidado, porque a gente precisa cuidar das pessoas. É uma das nossas funções aqui como igreja. E se a gente poderia fazer uma comparação, essa igreja aqui, ela deveria ser muito mais um hospital do que uma escola, se é que vocês podem me entender. Me incomoda um pouco o fato da gente como cristão vir aqui, aprender um monte de coisas e não colocar nada em prática. E sair daqui e viver a nossa vida como se Deus não existisse, ou como se o Evangelho de Cristo não tivesse feito a menor diferença na minha vida. É como se a gente estivesse numa faculdade estudando assuntos que a gente nunca vai usar na vida. Não sei vocês, mas quem fez o segundo grau aqui deve ter estudado uma coisa chamada matriz em matemática. Lembra que um negócio que soma assim, em diagonal, depois volta a dividir. Eu nunca entendi para que eu aprendi aquilo, eu nunca usei aquilo na minha vida. E vir à igreja como uma escola que a gente estuda a Bíblia e faz uma série de rituais aqui, e isso não mudar em nada a nossa vida, eu acho meio sem sentido. Mas se a gente pensasse nessa igreja como um hospital em que pessoas doentes vêm, chegam e são curadas, e tem as vidas salvas, né? Pessoas que estavam mortas ou condenadas saiam daqui vivas, eu acho que a gente estaria um pouco mais próximo do ministério que Cristo deixou para nós. E tem um texto muito esquecido no nosso meio, que é esse texto de Tiago 4. Eu confesso que ele é meio espinhoso para nós cristãos, protestantes, tradicionais. A gente não toca muito nesse assunto, mas em virtude dos últimos acontecimentos que assolaram o nosso país, a gente teve aí a queda da barreira de Brumadinho, com centenas e centenas de pessoas soterradas, tantos feridos, tantos ainda desaparecidos. E eu fiquei me perguntando, onde está a igreja nessas horas, né? Onde o Evangelho de Cristo entra nessas horas? Tiago 4,14, vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês pararam para pensar nisso? Eu fico imaginando aquele pessoal lá de Brumadinho que parou na hora do almoço para almoçar. Quantos iriam imaginar que uma avalanche de lama ia acabar com a vida deles? Aquela família que tinha aquela pousada que parou para almoçar e de repente sobrou o homem sem a filha. A esposa não lembro se tinha falecido ou se estava desaparecida, eu não lembro direito. Mas o trabalho dele, a pousada dele tinha sido levado. E é impossível a gente ler esse texto, ver o que aconteceu e não lembrar do livro de Jó que a gente tem lido essa semana, né? Jó foi assim também. Estava tudo bem quando de repente perdeu tudo. Não perdeu a própria vida, mas perdeu a família, perdeu as posses, perdeu
a esposa, perdeu o prestígio, perdeu a saúde. O fato é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e a gente é como essa neblina, que ela vem, logo o sol chega e dissipa, e como se a gente nunca tivesse existido. Como que o Evangelho de Cristo, ele pode ser uma resposta a essa efemeridade da vida humana? Efemeridade, eu digo, essa coisa passageira. A Bíblia diz que somos como uma erva que nasce e logo depois é queimada. Como o Evangelho de Cristo pode ser uma resposta a essa geração, a essas pessoas que não sabem que a vida delas vai passar como um sopro? Que a vida dela, aos olhos de Deus, é um piscar de olhos. Acham que vão viver para sempre, vivem como se a morte nunca fosse chegar, ou como se não tivessem que prestar contas dos seus atos diante de Deus. A Igreja de Cristo deve ser, na minha opinião, a resposta para isso. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Vai falar um pouquinho sobre essa resposta que nós temos que dar como igreja. Tiago, capítulo 2, 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Eu falei que essa carta de Tiago, ela é um pouco esquecida por nós, porque ela fala um pouco sobre obras, como se a gente tivesse que fugir das obras, como se as obras não acompanhassem uma vida transformada. Esse texto aqui ele está falando de uma fé que é colocada em prática, que ela não fica só no discurso. Uma fé que tem consequências reais para as pessoas reais. O texto está falando de uma pessoa que tem uma necessidade de algo que ela não tem e que nós podemos dar. É como se uma pessoa passasse ali na rua e pedisse um pedaço de pão e você falasse assim, eu vou orar por você, vá em paz e a sua fome vai passar. Se eu tiver pão e não der o meu pão para ele, não vale de nada esse meu discurso. São palavras ao vento, não tem aplicação prática nenhuma. E meus irmãos, eu não estou falando aqui que o homem ele vai ser salvo praticando boas obras, fazendo caridade, a gente sabe disso. O homem é salvo pela fé, que não vem de nós, é um dom de Deus. A Bíblia fala que a fé vem de Deus, é um dom dado por Deus a nós. Ela não vem de nós mesmos. E é somente essa fé que nós recebemos de Deus é capaz de nos fazer crer num Criador, num Salvador, Jesus Cristo, que tenha pago pelos nossos pecados. Toda aquela pessoa que nasceu de novo não tem dificuldade de entender isso. O que eu quero desafiar os irmãos como igreja é fazer com que essa nossa vida transformada, ela saia do mero discurso, do mero rito, de virmos aqui, cantar, ouvir, e diante da necessidade daqueles que estão próximos a nós, diante das necessidades da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso vizinho, dos nossos familiares, a gente não fazer nada de prático. Como que eu posso viver o Evangelho sem pôr em prática as boas obras que Deus me chamou para fazer? Nós fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras. A primeira questão
que o texto chama atenção aqui é que nós temos um cristão e nós temos uma pessoa que precisa de algo que não tem. Aqui o texto fala de roupas e alimento, mas assim como aquela tragédia de Brumadinho comove a todos nós temos outras tragédias acontecendo na nossa sociedade, muito piores, e a gente não percebe, a gente não se dá conta, a gente não se comove. Em Brumadinho, aproximadamente 190 mortos até agora, possivelmente vai ter mais, porque ainda há muitos desaparecidos, a não ser que alguém tenha um dado mais atual aí, eu não sei com precisão, 194, algo do tipo. Isso comove muita gente, né? É uma tragédia, é igual quando um avião cai. Mas, ano passado, nós tivemos 63 mil homicídios no nosso país. Muito mais. As nossas famílias estão vivendo uma tragédia, uma calamidade pública. Os casamentos estão acabando. Os nossos jovens estão doentes, deprimidos. Os nossos jovens estão se suicidando. O suicídio já é a segunda ou a terceira causa de morte em pessoas jovens. E recentemente a gente teve um caso aqui na igreja, e a gente pôde ver de perto que isso pode acontecer na nossa família. Há uma tragédia e uma dor invisível que a gente não abre os olhos, talvez porque a gente já está um pouquinho acostumado com ela, de todo dia a gente ouvir falar que morreu um ali, que morreu aqui, o marido que matou a esposa que esquartejou o marido, o filho que se envolveu com drogas, e o outro que se suicidou na ponte. A gente só se preocupou em reclamar que o trânsito ficou ruim. Ainda falou, você tem que pular, pula logo, não fica atrapalhando a nossa vida. A gente não fala assim? Confessa? Já fiquei com raiva também no engarrafamento. Há uma tragédia acontecendo todos os dias na nossa sociedade e nós precisamos dar resposta a essas necessidades. Que da mesma forma que o exemplo do texto, a pessoa não tinha pão e não tinha roupa, as pessoas também não têm paz, elas não têm discernimento, elas não têm conhecimento da palavra de Deus, elas não sabem que vão para o inferno, e elas não têm conhecimento que Cristo pode mudar a história delas e fazer a vida delas algo muito melhor. E esse é um conhecimento, é uma informação que nós como igreja temos, e não adianta nada eu falar, vou orar por você, se eu não der essa informação para essa pessoa. E eu não falo de uma informação qualquer, eu falo do Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma. O primeiro passo, meus irmãos, para sair da teoria para a prática, é nos aproximar das pessoas. Em primeiro lugar, você tem que se aproximar dos perdidos, você tem que se aproximar dos necessitados, você tem que se aproximar daquelas pessoas que estão sofrendo. Me incomoda muito o evangelho que a gente se cerca numa ilha, e você só tem amigo crente, você só trabalha com gente crente, você só vem na igreja, você não vai mais em lugar nenhum. O seu vizinho que não é crente, você nem fala com ele, porque ele é perdido, má influência, não sei o que você acha. Esse evangelho da reclusão, do enclausuramento, do que o crente ele se afasta da sociedade, não é o evangelho de Cristo. Eu não estou falando de teologia da libertação, do BOF, nem da missão integral, quem que gosta da missão integral? Oi? Esqueci o nome dele agora. Ricardo? Tem um pastor que gosta da missão integral, e que ele acha que a missão da igreja é fazer ação social e cuidar dos pobres. É também, mas eu estou falando que a gente tem que estar próximo das pessoas.
Você tem que estar próximo, você tem que ter amigos próximos que precisam do Evangelho para que você conviva com eles. Se você não se aproximar dessas pessoas, você não vai conseguir dar a elas o que elas não têm. Seja o pão, seja a roupa, seja a salvação. A gente não pode se isolar. Quando a igreja está longe, ela fica descolada da realidade, ela vive um universo paralelo. Ela perde a capacidade de detectar as necessidades do outro. Como é que você vai saber que a pessoa do seu trabalho está precisando ou está passando por um sofrimento se você não cola nela, se você não chega, se você não conversa, se você não puxa o papo, se você não chama ela para tomar um café lá na tua casa, ou um churrasco? Como é que você vai saber? Você acha que a pessoa, um belo dia no trabalho, vai... Bom dia, oi, tudo bem? Estou passando com um problema aqui no meu casamento, tal, não sei o que eu faço. Isso vai surgir do nada? A gente desenvolveu aqui na igreja, e todas as igrejas praticamente, um sistema que eu acho muito perigoso, e que a gente só se preocupa em trazer as pessoas até as nossas programações. Vocês repararam? Ah, tem um amigo, vamos lá na minha igreja? O problema é que é muito difícil a pessoa vir aqui na igreja. A nossa sociedade está caminhando muito para se afastar dessas coisas. É difícil a pessoa se interessar em vir até aqui. Acontece. Muitas pessoas, o Espírito Santo move, vem até aqui. Eu vim assim. Um amigo me chamou para vir à igreja, eu vim, estou aqui até hoje. Desde os 15 anos de idade. Mas e a pessoa que não vem? Ela não vem na igreja, mas ela vai na tua casa, ela pode fazer uma amizade com você. Se você se afastar, você não vai conseguir comunicar. Tá certo, meus irmãos? Então, precisamos estar perto. Um dos grandes erros da igreja é criar um muro de separação entre o que é sacro e o que é profano. Música do mundo, música cristã. Roupa de crente, roupa do mundo. Bebida de crente, bebida do mundo. Comida de crente, festa de crente. Tudo separado. Daqui a pouco você vai ter que pedir uma pizza gospel para você comer. Porque o padeiro não é crente, então você não pode comer uma pizza crente. A gente criou, segmentou a nossa cultura de forma que a gente está perdendo o contato com o mundo real. A gente precisa manter o contato para detectar as necessidades. É o que o texto fala. Você tem que estar próximo para perceber as necessidades. Em segundo lugar, meus irmãos, a gente precisa demonstrar o amor na prática. O exemplo do texto, a pessoa não falhou em detectar a necessidade. Ela percebeu que o outro estava com fome. Mas faltou o que no texto? Uma atitude prática. Faltou dar o pão que a pessoa estava precisando. A gente precisa sair do discurso do Facebook. A gente precisa sair das palavras vazias, da lamentação, de ficar falando, e vem aqui, a gente precisa fazer, a gente precisa acontecer, e a gente não faz absolutamente nada. A gente tem que parar de viver nesse mundo imaginário, de ficar bolando uma sociedade perfeita lá no futuro, essa utopia, que tudo vai ser assim, vai ser melhor, e no dia a dia a gente não faz nada. Tem alguns irmãos que vivem se queixando aqui na igreja. A igreja precisa se envolver mais com a ação social. Tem alguns irmãos com o coração mais voltados para as causas sociais. Esses irmãos falam assim, a igreja é muito capitalista, a gente tem que dividir mais a nossa riqueza, a gente tem que cuidar mais dos pobres, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo outro. Eu pergunto para você, meu irmão, todo domingo tem um projeto Maltrapilho ali embaixo da ponte, você tem a oportunidade de dar café da manhã para os mendigos, para os andarilhos, você foi lá quantas vezes? Não foi. Só sabe falar, fazer que é bom nada. Você, a igreja tem que abrir aqui, para poder os moradores de rua dormirem aqui, e os craqueiros da rua terem um projeto aqui, e você vai levar um para sua casa,
dar um banho, um prato de comida quando? Você vai esperar alguém vir fazer? Ou você vai vir aqui fazer aqui na igreja? A fé sem obras é vazia, não quer dizer nada. O discurso bonito não traz salvação e não muda a vida de ninguém. Vamos parar de ficar no mundo das ideias e vamos fazer. Vamos pôr a mão na massa. Vamos fazer e pôr em prática aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Se o seu chamado é cuidar dos perdidos, cuidar dos famintos, vamos fazer. Para de falar e faz. Senão a nossa fé é sem obras e a nossa fé está morta, como diz o texto de Tiago. Comece a mudar o presente com atitudes práticas. Que adianta você dizer para o seu colega de trabalho, eu vou orar por você. Está passando por um problema? Estou doente, minha esposa está doente. Aí você fala assim, não, eu vou orar por você. E você não está junto dele. Você não gastou um tempo com ele. Sabe? A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que ir lá, gastar o nosso tempo, perder a nossa folga, e ir até na casa dessa pessoa. É assim que a gente ganha ela para Cristo. Não é colocando rádio gospel no trabalho. É estando junto. É dando a essa pessoa o que ela precisa e ela não tem. Você comunica o Evangelho amando e servindo a Ele na necessidade. Seja material, emocional, espiritual, o que quer que seja. Ah, Daniel, isso dá trabalho. Dá trabalho. Gasta tempo, dinheiro. Às vezes é aquele seu dia, o único dia de folga, você está cansado. Aí você vai. É assim, Cristo nos chamou para isso. Aí depois que você faz isso, que você ganhou essa pessoa, a amizade, você demonstrou amor a essa pessoa, depois você chama ela para vir aqui, para ser discipulado. Talvez ela venha, sabendo que você esteve com ela. Agora, passa lá na igreja, é possível que não funcione. Porque a gente precisa demonstrar o nosso amor na prática, e não só ficar falando e falando. Isso vale no âmbito congregacional, na nossa igreja, e individual. Cada um de nós precisa fazer isso. Se não fizermos isso, a nossa fé é uma fé sem obras, e é uma fé morta. Quando a igreja perde a capacidade de fazer coisas práticas para cuidar do outro de forma prática, ela perde a identificação com Cristo. Porque Cristo, ele era prático. Ele tinha os discursos, ele falava, mas aí na hora que a multidão teve fome, ele multiplicou o pão. Na hora que a mulher pega em adultério estava sendo apedrejada, ele foi lá, ficou do lado dela e evitou o apedrejamento. Cristo, ele nunca exigiu, ele nunca nos deu o exemplo de uma fé teórica. Ele sempre colocou em prática, acolhendo os pecadores e os perdidos, e os necessitados. Se você evangelizar sem cuidar, você pode soar oportunista. Presta atenção. Na tragédia de Brumadinho, teve uma empresa de cosméticos que lançou uma propaganda, vocês viram? Colocaram os modelos todos sujos de lama, assim, fazendo umas poses. Vocês não chegaram a ver? Estamos com vocês, Brumadinho. Muita gente viu aquilo como oportunista. Como assim? Você está usando uma tragédia para tentar promover a tua marca? Se a igreja perde essa identificação com Cristo e ela deixa de cuidar das pessoas, ela pode soar oportunista com as pessoas. É como o pregador de velório, aproveita a turma lá, meio fragilizada, e aí vai lá falar de Cristo. Tem que falar de Cristo mesmo, mas se você só falar de Cristo e não estar junto, e não sentir a dor, as pessoas vão perceber, elas vão achar que você está sendo oportunista, que você está ali
querendo usar o momento de fragilidade para poder convencer as pessoas a seguir a tua religião. É isso que as pessoas vão pensar. Mas se você está junto no sofrimento e você está amando aquela pessoa realmente, ela vai saber que o Evangelho faz parte da resposta que ela precisa, não é só uma oportunidade. A Igreja Católica foi muito criticada recentemente, quando o Papa Francisco deu uma declaração de que as pessoas precisam se desapegar das riquezas, que a gente precisa cuidar dos pobres e tal. E foi uma enxurrada de comentários nas redes sociais, assim, nas reportagens que eu li, né? Uai, a Igreja Católica se desapega das riquezas. Você vende aquele monte de ouro que você tem e alimenta a população faminta? Vocês acham que as pessoas não percebem isso? A gente sempre foi uma igreja modesta, mas você não acha que uma pessoa pode entrar aqui e ter o mesmo sentimento? Olha, vocês têm tanta coisa aqui, eu passando fome, será que vocês não podem me ajudar? A gente precisa se identificar e agir de forma prática. Então, meus irmãos, estar próximo das pessoas e cuidar das pessoas de forma prática é essencial. E por último lugar, a gente precisa comunicar o Evangelho. E agora eu vou fazer um contraponto a tudo que eu falei. Há um risco da gente cair em outro extremo só, cuidar do outro, fazer obra social, um ativismo cristão que não comunica. A necessidade principal das pessoas é a salvação. Eu reconheço isso. Só dar o pão, a gente mata uma necessidade, mas essa pessoa vai sentir fome. Se você der água, Cristo falou, você vai sentir sede de novo. Mas se a pessoa beber da água viva, que é Cristo, ela jamais vai ter sede de novo. E Cristo está falando de uma vida eterna. A maior necessidade do homem é Cristo. Não significa que ele não precise de cuidados, ele não precise de pão e de vestimentas e de emprego e de higiene, ele precisa de tudo isso. Mas a nossa missão última, a mais importante, é comunicar o Evangelho. E a gente não faz uma coisa sem a outra. Se a gente comunica o Evangelho sem cuidar das pessoas, e o que eu estou falando de cuidado não só social, mas esse cuidado de estar junto, de amar, é o cuidado que você vai fazer com o seu vizinho, com a sua amiga, com o seu amigo. Se você comunica o Evangelho sem cuidar, ele não se identifica com você. Mas se você só cuida e não comunica o Evangelho, ele vai ter as suas necessidades sanadas, mas a principal necessidade da vida dele ele não vai ter sanada, que é a salvação. Eu creio profundamente que o Evangelho ele traz solução para várias questões da nossa sociedade, inclusive questões sociais. Aonde o Evangelho pisou, aonde o Evangelho foi levado a sério, aonde o Evangelho entremeou as estruturas da sociedade, as pessoas estão colhendo até hoje os frutos. A Europa está colhendo os frutos até hoje de uma sociedade justa, desenvolvida, em que o ser humano tem direito a emprego, a educação, onde as pessoas são educadas, onde o crime é punido com rigor, onde você pode andar na rua sem medo de ser assaltado. São consequências de uma sociedade transformada pelo Evangelho. Embora eles estejam agora abandonando todos os pilares sobre os quais eles construíram a sociedade deles, em nome de uma sociedade pós-cristã, eles estão abandonando as bases fundamentais do Evangelho e estão sofrendo as consequências por causa disso e não sabem. Depressão, suicídio, infelicidade, as pessoas têm dinheiro, elas não passam fome, não passam frio, elas têm emprego e elas estão infelizes porque elas não têm a Cristo. E a igreja continua sendo a resposta, não a igreja em si, ela não é a resposta, mas ela tem a resposta, que é o Evangelho. O maior problema do homem é a inimizade com Deus, e a gente não pode deixar de comunicar. Romanos 5, versículos 1 e 2. Eu vou ler. Está aí?
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O homem só tem paz com Deus quando é justificado, quando tem Cristo como seu Senhor e Salvador e tem seus pecados pagos na cruz. Assim, se ele não tiver paz com Deus, ele pode ter as outras necessidades sanadas, mas a principal não está. Então, meus irmãos, para concluir, a gente precisa imitar a Cristo, fazendo 3 coisas, é o que eu quero que os irmãos fixem aqui hoje. A gente tem que nos aproximar das pessoas, a gente tem que identificar as necessidades e agir de forma prática, e a gente tem que comunicar o Evangelho de Cristo. Se nós não fizermos essas 3 coisas, a nossa fé vai continuar sendo uma fé sem obras. Nós não daremos frutos, nós seremos uma igreja infrutífera, a nossa fé vai ser morta, a nossa fé será vazia. Então, pensando nessas coisas e repensando a igreja, próxima vez que uma pessoa chegar até você, ou você identificar uma necessidade de uma pessoa, não só convida ela para vir aqui na igreja, não. Convida ela para ir na tua casa, bater um papo, se aproxima dela, chama ela para tomar um café, pergunta se ela quer que você explique a Bíblia para ela, na tua casa mesmo. A partir daí, você ganhando essa pessoa, ela vai naturalmente querer se congregar. E aqui vai estar de portas abertas para uma estrutura um pouquinho melhor para poder discipular essa pessoa. Mas se preocupe primeiro em cuidar e amar essa pessoa que Deus colocou no seu caminho. Amém, meus irmãos? Pai de amor, obrigado. O Senhor é bondoso e tem feito todas as coisas, ó Pai, para a salvação daqueles que o Senhor escolheu. Que privilégio que era, ó Pai, estarmos aqui e podermos, ó Pai, ser usados. Eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares e colegas de trabalho que estão necessitados. Que o Senhor faça cada um de nós um agente do reino de Deus para ser uma fonte de sal e luz naquele lugar. Que o Senhor nos capacite com sabedoria e graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.